Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Aqueles que desejarem adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. E aqueles que não assistiram os outros vídeos que nós já fizemos nessa série, vou deixar também os links aqui na descrição desse vídeo. Hoje vamos analisar um relato envolvendo o famoso rei Davi. No outro vídeo, que inclusive tem um link na descrição desse vídeo que eu vou deixar para vocês, nós já analisamos aquele famoso relato do adultério de Davi. Mas hoje vamos analisar sobre um outro relato envolvendo o famoso rei Davi, que é sobre o censo, Davi e o censo. Há dois registros na Bíblia que relatam esse acontecimento. São relatos paralelos que falam sobre o mesmo acontecimento. Tem o relato de 2 Samuel, capítulo 24, e o relato de 1 Crônicas, capítulo 21. Então, se você tiver uma Bíblia em casa, você pode analisar e ver com seus próprios olhos o que nós vamos analisar aqui agora. No relato de 2 Samuel 24, fala claramente que Deus, o próprio Deus, incitou Davi a fazer o censo. Porque Deus estava querendo castigar o povo, então ele incitou Davi, colocou na mente de Davi para fazer esse tal censo, essa contagem do povo, para que depois o próprio Deus falasse com Davi que ele não deveria ter feito isso e lançasse pragas no povo. Veja bem, Deus criando um estratagema, né, para ele mesmo castigar o povo e julgar a culpa do Davi. O relato deixa bem claro, pode olhar na sua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Diz que Deus incitou Davi a fazer o censo, a contagem do povo, para que depois, que ele estava com ira do povo, estava furioso com o povo e queria castigar o povo, então usou esse esquema, né? Incitou Davi a fazer o censo, para depois ele falar que não era para fazer, que estava errado, e o povo e lançar uma praga no povo por causa disso. Olha só que situação mais bizarra. Já no relato de 1 Crônicas 21, versículo 1, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, você pode analisar na sua própria Bíblia aí. Parece que esse relato foi um relato feito posteriormente, e o escritor ficou meio sem graça com esse relato. Ele falou assim, gente, mas esse relato está muito estranho, né? Então, resolveu mudar. Deu na cabeça lá do escritor e resolveu mudar. Você vai ver claramente lá, né, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que ele fala claramente que o diabo incitou Davi a fazer o censo. Porque, conforme o outro relato, estava muito estranho. Aí o escritor resolveu, né, consertar o relato e colocou que o diabo é que incitou Davi a fazer esse tão malfadado censo. Além disso, no próprio relato, há uma outra contradição evidente e até mesmo impensada, se analisarmos que são relatos paralelos que estão registrando o mesmo acontecimento. Mas, como eu insisto e falo, já falei várias vezes nos meus vídeos, que a Bíblia foi um livro que foi escrito na realidade quando os judeus estavam no exílio, e é ali que eles começaram a colocar por escrito as lendas, os mitos dos judeus, né? Então, relatos como esse que eu estou mostrando hoje, que eu vou mostrar vários aqui nessa série de vídeos que eu vou fazer, demonstram claramente isso, que são relatos que foram feitos muito tempo depois, né? Que eles pegaram a tradição oral e começaram a pôr por escrito, né?
Jerusalém foi destruída em 587 pelos babilônicos, os judeus foram para o exílio, ali eles perderam a sua identidade nacional, né, ficaram sem saber o que fazer para manter a sua tradição, e alguns escribas ali resolveram pôr por escrito os mitos, as lendas, a tradição oral do povo. E começou a se formar o que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Então, obviamente, nesse processo, né, de copiar, né, e visto que não havia nenhuma testemunha que tinha visto o acontecimento, foram escritos séculos depois do acontecimento, há várias contradições, vários erros, várias incoerências, como essa que eu estou mostrando aqui hoje. No relato de 2 Samuel, capítulo 24, que fala do censo, nesse relato, ali vemos claramente que Deus fala assim para Davi: olha, Davi, você fez o censo, eu falei para você não fazer, então agora você vai ter que escolher. Então Deus dá 3 opções de castigo para Davi. Ele falou assim: ó, Davi, você tem 3 opções, né? 7 anos de fome na terra, entendeu? 7 anos de fome na terra. Ou se não, 3 meses você fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de pestilência na nação. Você que vai escolher. Olha bem, 3 escolhas bem bizarras, né? E o todo honrado, né? O nosso digno Davi, né? Se fosse para tomar uma escolha altruísta, né? Porque ele que resolveu fazer esse censo, mas na realidade, como nós vimos, Deus é que incitou ele, né? No relato de 2 Samuel 24 foi Deus, no relato de 1 Crônicas 21 foi o diabo, mas vá lá, ele é que, né, iniciou-se através dele. Então, se ele fosse uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, ele falava assim: não, a ideia surgiu comigo, né? Porque na cabeça de Davi, provavelmente, ele não sabia que foi Deus que colocou isso na mente dele, né? Ele foi logrado, mas na cabeça dele, obviamente, para ele que tinha tido essa ideia. Então, a escolha mais óbvia era ele assumir a culpa e falar assim: não, eu que surgiu de mim, então manda aí, eu vou ficar 3 meses fugindo dos meus inimigos. Por quê? Porque aí recairia sobre ele, né? Um grande líder, né, honrado, que tem ética, faria isso. Mas sabe qual foi a escolha do Davi? Você sabe? Do honrado Davi? Que, como vocês sabem, não é tão honrado assim, né? Porque o outro vídeo que nós fizemos do caso do adultério lá, a Batseba, você já percebeu que ele não é tão honrado assim. Mas nesse caso fica mais claro ainda, né? A falha de caráter desse personagem bíblico. Ele vira e fala assim para mim: não, é muito difícil para mim ficar 3 meses na mão dos meus inimigos. Então, manda 3 dias de peste no povo aí que tá resolvido. Olha bem, o santo, o correto, o honrado Davi, que foi escolhido por Deus por suas nobres qualidades, tira o dele da reta e joga a pestilência no povo. Olha bem, né? Olha bem. Isso não é muito parecido com o que acontece hoje, né? Os governantes, os poderosos, quando o negócio aperta, eles tiram deles da reta e quem sofre é o povão. E vocês sabem quantas pessoas morreram por causa dessa decisão covarde de Davi? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Não foi 7 nem 700, não. 70 mil israelitas morreram por causa desses 3 dias de peste, que Davi covardemente, né, esquivando-se da responsabilidade, escolheu 3 dias de peste sobre o povo. Isso está na Bíblia. Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu estou inventando essa história? Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, e leia o relato que você vai perceber isso claramente, com todas as letras. E o mais engraçado é que o relato paralelo
de 1 Crônicas 21, lá as escolhas são diferentes, né? Muda, o escritor muda. Parece que o tempo de escrita de um relato para o outro é tão grande que se perdeu o número real de anos. Então há uma diferença grotesca. Se você observar em 1 Crônicas 21, lá fala de 3 anos de fome na terra, que foram as opções que Deus tinha dado a Davi, né? Em Crônica 21 fala, leia aí na sua Bíblia, 3 anos de fome na terra, 3 meses ele fugindo dos inimigos e 3 dias de peste no povo. Estas eram as opções. Parece que ficou até mais rimado, né? Tudo 3, né? Só que no relato mais antigo, de 2 Samuel 24, fala 7 anos. Olha bem, 7 anos de fome, 3 meses ele fugindo dos inimigos e 3 meses e 3 dias de peste. Olha bem a confusão. No relato de Samuel 24, uma das opções é 7 anos de fome na terra. No relato de 1 Crônicas 21, é 3 anos. Afinal de contas, nas opções que Deus deu para Davi, era 7 anos de fome na terra ou 3 anos? Então a gente vê claramente aí uma contradição gritante. Uma prova clara de que realmente a Bíblia foi uma coxa de retalhos, né? Onde eles pegaram várias lendas e mitos e foram escrevendo aquilo séculos depois, né? E com isso, muitos dados eles confundiram ali, né? O escritor, o escriba, na hora de pôr por escrito, ele confundiu, errou, né? Veja bem, se a Bíblia fosse um livro inspirado por Deus, vocês acham que Deus, estando ali por detrás, orientando as pessoas a escrever aquilo, ele ia permitir um erro grotesco desse? Né? 2 relatos falando do mesmo evento e dando dados totalmente diferentes. Isso é uma prova clara de que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. É um livro de homens. Foram homens que escreveram. E como todo livro escrito por homens, tem suas falhas, seus erros. E a partir desse vídeo aqui, eu vou fazer outros vídeos mostrando outras contradições, outros erros crassos que nós encontramos na Bíblia. São centenas de erros como esse, que às vezes o religioso médio, geral, lê a Bíblia 10, 20 vezes e nunca viu, nunca percebeu. Além disso, além desse acontecimento, eu vou falar também de um outro acontecimento muito bizarro que envolveu o rei Davi, que foi quando ele teve, aí deu na ideia dele, de tirar a Arca do Pacto, né, que estava numa tenda, para levar para Jerusalém. Que o grande sonho de Davi era fazer um templo maravilhoso para guardar, né, essa Arca do Pacto, que era a Arca da Aliança. E aí Deus falou para ele que ele não devia. Que Deus e Davi sempre ficavam nessa briguinha, parecia briguinha de casal, né? Um querendo ficar irritando o outro. Aí Deus falou assim, não leva essa arca, deixa lá na tenda. Davi falou assim, não, eu vou levar. Aí ele arrumou lá uma carroça, um gado, né? E pôs essa carroça, pegou a arca, colocou em cima dessa carroça e vem andando pela estrada lá, esse trem, né? E os levitas, que eram a tribo que cuidava da arca, veio junto ali, né? Acompanhando esse trajeto. E, como toda estrada antiga, né? Segundo o relato, era muito esburacada, tinha muitos desníveis. Num certo desnível meio forte lá, essa carroça balançou forte demais, a arca começou a cair. Um dos levitas, chamado Uzá, num reflexo, né, normal, como qualquer um de nós ia fazer, esticou a mão para segurar a arca, para que ela não caísse no chão e quebrasse na frente de todo mundo. E causasse um constrangimento maior. Sabe o que o Deus bíblico fez ali naquela hora? Fulminou Uzá com um raio. Pá! Destruiu Uzá, matou ele ali na frente de todo mundo. Uzá caiu duro ali, morto. Olha bem que situação mais bizarra, que situação mais ridícula. Davi que tem a ideia,
tema com Deus, leva a tal arca. A hora que a arca cai lá, o coitado do Uzá, né, num reflexo natural, tenta salvar a arca para ela não cair no chão e despedaçar. Deus, ao invés de fulminar Davi, que foi a origem de todo o problema, não, ele vai matar o coitado do Uzá, que não tinha nada a ver com a situação, que estava ali amante de Davi. Agora observe para você ver como que o Deus bíblico age. Se esse Deus bíblico fosse realmente um Deus sábio, todo-poderoso, você acha que ele ia agir desse jeito? Veja que é muito semelhante ao que acontece hoje. Os poderosos, os governantes, arrumam as confusões deles, e quem paga, sabe quem que é? É os coitados do povo aí, ó. É o povo que leva. É a mesma coisa. Então isso aí é uma prova clara, esses relatos deixam claro que o Deus bíblico nada mais é do que um Deus criado pelos homens da época, né, para justificar suas atitudes impensadas, suas atitudes incoerentes e para protegê-los do castigo. Se você acha que eu estou inventando essa história, leia com seus próprios olhos, abra sua Bíblia aí e leia no livro de 2 Samuel 6, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Leia aí, 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 8. A história está aí claramente registrada, para você não falar que eu estou inventando aqui, que eu estou inventando história aqui para vocês. Relatos como esse que eu mostro aqui para vocês deixam claro que o Deus bíblico reflete tanta personalidade das pessoas da época que criaram esse Deus, que você vê nas atitudes, na maneira como ele lida com as coisas, inclusive nesses acontecimentos que eu citei hoje, a maneira parcial e injusta que ele lida com as coisas. Lá no livro de Atos, Pedro, uma certa ocasião, falou lá, todo garboso, Deus não é imparcial, mas em cada nação o homem que o teme faz justiça lhe é aceitável. Só que, se você analisando os relatos bíblicos, você vê que é justamente o contrário. Ele é parcial e injusto. Ele, quando invoca com determinada pessoa, aquela pessoa pode ter a falha de caráter que for. Ele sempre é abençoado, aquilo sempre é contado por aquela pessoa sempre se dá bem. Mas quando ele não vai com a cara da pessoa, quando ele não quer que aquela pessoa seja bem sucedida, meu amigo, aí acabou. E, coincidentemente, sempre as pessoas que Deus resolve favorecer são as pessoas, na maioria das vezes, os reis, os líderes, né? A gente viu vários casos aqui dos patriarcas, né, que fazem lá coisas estranhas, coisas questionáveis, coisas até horríveis. E Deus continua abençoando, né? Deus continua encorajando, né, apoiando aquilo ali. Então, isso aí deixa claro, deixa visível que o Deus bíblico nada mais é do que uma criação daqueles homens do passado para justificar os seus atos, para justificar os seus erros, para que eles escapassem das punições. Não é muito parecido com o que acontece hoje? Que os poderosos, os políticos, os ricos, né, sempre se safam, né, eles sempre acham um jeito. E o povão, os coitados aí dos pobres, sempre pagam o pato. Então, relatos como esse que eu mostrei aqui hoje de Davi, né, no caso do censo, onde na realidade quem pagou o pato foi o povo, 70 mil pessoas, sendo que eles não tinham nada com isso. O relato de Uzá, né, que foi fulminado por Deus quando Davi resolveu levar a arca da tenda para Jerusalém, né, são apenas alguns exemplos, né, para colaborar o que eu estou falando aqui. E nos próximos vídeos nós vamos analisar mais, ok? Então, relembrando aqui, se você gostou do vídeo, está gostando da série, não esqueça de curtir, né, o nosso vídeo e acionar o sininho de notificações, que assim que nós fizermos novos vídeos, você será notificado, ok? Bom, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.